Você é o rei de Esparta e está vivendo na sua cidade com sua família, quando recebe o mensageiro persa, que lhe dá duas opções: ou se rende diante do império, ou então serão aniquilados e virarão escravos. E é por isso que eu vou te mostrar porque você não sobreviveria ao filme 300 e a guerra contra o Império Persa e o rei Xerxes. Galera, se prepara aí que é difícil sobreviver esse filme. Existe até uma possibilidade, mas a chance de dar ruim no futuro é grande. Então, bora pro filme. O filme começa mostrando como é feita a seleção das crianças espartanas, onde não pode haver nenhum problema físico, pois a criança seria descartada. Só nisso eu já não sobreviveria. Minha mãe disse que eu nasci com cabeção. Eu cairia de lá igual uma pedra. E depois, aos 7 anos de idade, a criança é solta no deserto para sobreviver até completar a maioridade e voltar como guerreiro honrado. Galera, isso só no início do filme, basicamente todos já foram mortos. Porque não é possível, olha esse maluco batendo na criança. Se eu levo um soco desse, eu já caio fedendo e nem faço questão de levantar. Agora imagina ser enviado ao deserto para sobreviver até completar os 18 anos. Acho que já seria difícil sobreviver ao primeiro dia. Quando batesse a fome, ia começar a chorar e chamar minha mãe, pedindo Nescau. Pra quem não sabe, essa criança é Leônidas, o rei dos espartanos. Ele está no frio apenas de cuequinha e aparece um lobo selvagem parecendo um demônio. E ele arma uma arapuca e mata o lobo. E volta para a cidade de Esparta aos 18 anos. E lembrando que todos os homens espartanos escolhidos para se tornarem guerreiros precisam passar por isso. Depois que Leônidas treina seu filho, aparece um negão, o mensageiro persa. E o mensageiro diz que foi enviado a mando do rei persa Xerxes, que queria a rendição de Esparta. Galera, é nessa parte que eu digo que seria uma das únicas chances de sobreviver, entre aspas, esse filme, pois quem garante que após se render eles não matariam os guerreiros e pegariam as mulheres. E agora vem a cena clássica de Leônidas, dando uma bicuda no nego e ele voando pra dentro do buraco, gritando "Isso é Esparta". Cena muito top, só tem um problema com ela. Imagina você que mora em uma cidade seca como Brasília. Se você gritar assim, deve estourar umas cordas vocais, e na hora de dar uma bicuda do jeito que eu sou atrapalhado, eu iria junto com o cara. Errou! Provavelmente eu tentaria uma voadora e o filme terminaria com o rei suicida. Após aquela mensagem, Leônidas precisa falar com os oráculos para que eles possam dizer o que fazer, pois estava chegando um período de festa na cidade, e nesse período Esparta não poderia entrar em guerra. Então ele começa a escalar o monte, e essa cena dele escalando me deu uma agonia, pois eu já teria caído ainda mais usando uma capa, o vento já teria me puxado. Após chegar lá em cima, os caras que parecem uns bichos cheios de lepras pedem dinheiro a ele, então eles começam a fazer um ritual para que a oráculo receba o santo e fale o que fazer. E ela diz para não lutarem por causa do período de Carmélia. E no final os velhos podres estavam apenas seguindo ordens, pois já haviam sido comprados. Olha, o meu medo depois de subir seria ter que descer, porque imagina que os caras deram ok para irmos pra guerra, e na volta eu caio e morro. No final não adiantaria merda nenhuma. Isso que esses velhos têm alguma doença de pele cabulosa, e se for lepra ferrou, pois isso costuma matar. Agora uma cena de Leônidas brincando de meter o pau no gato, com sua esposa para dar uma descansada e despedida também. No dia seguinte eles reúnem os melhores guerreiros, que são 300, e deve ser por isso que esse é o nome do filme. E se você sobreviveu até aqui, parabéns, pois se eu não morresse na cena do bebê, eu teria morrido com um soco do cara me treinando. Então Leônidas se despede de sua esposa e filho e parte para a guerra. Ele encontra com outros guerreiros da Grécia que gostariam de participar, e começam a encontrar várias cidades destruídas e queimadas pelos persas. E por onde eles passam, eles deixam rastros de morte. Então eles começam a caminhar e encontram centenas de barcos persas no mar, mas por causa de uma tempestade, muitos foram destruídos. E assim, se você fosse um figurante persa, provavelmente estaria morto. E se fosse um dos 300 também, porque imagina o seguinte, você está no meio de uma tempestade de raios, com lanças e escudos na mão. Se você não pegar uma pneumonia, com certeza tomaria um raio só para não ficar de bobeira na chuva. Minha mãe sempre falou para não ficar andando na chuva. Eles começam a planejar como vão lutar e fecham uma das passagens e encontram o emissário persa e metem a porrada nele, e o manda de volta como recado ao rei persa. E aparece o corcunda de Notre Dame com a roupa dos espartanos e diz que quer lutar junto deles, mas Leônidas vê que ele não tem mobilidade e diz que ele poderia ajudar a carregar os corpos dos mortos no final, e ele vai embora bolado. O cara já conseguiu sobreviver à seleção dos bebês no começo do filme, sendo todo torto, pois seus pais fugiram para que ele não fosse morto, e ele conseguiu viver até uns
30 anos daquela forma, sem ter nenhuma complicação. Agora quer dar uma de suicida enfrentando uma nação persa com apenas 300 soldados? Se eu fosse ele, já teria ido pra casa fazer pipoca e assistir Carrossel no SBT. Nesse filme nunca vi tanto nego com vontade de morrer. E os 300 se preparam e fazem um discurso motivador, que até me deu esperança. E chegam mais de 1000 persas e os caras são ousados e jogam uma lança no comandante dos caras. E olha essa cena dos caras vindo pra cima. E todos se chocam e começam a empurrar. Nesse impacto nós já seríamos esmagados ali no meio. Isso sem considerar que já teríamos levado ou uma facada ou uma lança no olho. E como diz Tigas, se já são muitos e meu amigo não consegue com os deles, já vai sobrar os deles pra mim. Aí complica, né? Eu também não sei se dá pra mim não, Eliane. Que se eu ando com ele e pra ele não dá, já sobrou deles pra mim, né? Então eles conseguem acabar com mais de 1000 persas, empurrando eles do penhasco. E quando olham para o céu, está vindo uma chuva de flechas e eles usam o escudo para se proteger. E nenhum deles é atingido. E logo depois está vindo mais uns 5000 persas e eles conseguem novamente matar todos. E me diz que isso não é poder do protagonista. E para não dizer que é 100%, isso eles mataram 2 dos 300 para mostrar que vai dar merda no final. E Leônidas é chamado para conversar diretamente com o rei persa. E aparece um careca de 3 metros com piercing nos mamilos e cuequinha de couro, que eu pensei que ele seria molestado ali mesmo. Aí que seria complicado, porque eles estavam lutando e morrendo por honra. Se isso acontecesse, quando morresse nem honra teria. O rei Xerxes oferece oportunidade de rendição, mas Leônidas é ousado e suicida e não aceita a proposta, e xinga a mãe dele de galinha e o pai de coxinha. E chegam mais soldados inimigos durante o anoitecer, uns caras com máscaras e espadas ninjas, e eles partem pra cima, sem cãibra na perna e descolamento de virilha depois de lutar o dia todo. E soltam o monstro pra cima deles, que parece o demônio, pois o bicho não sente dor e com uma espadada joga os caras pra longe. Mas Leônidas, pela força do protagonismo, consegue cortar a cabeça dele, e no final consegue novamente matar todos eles, dia após dias. E aparece alguns químicos jogando granadas, e eu te pergunto, qual a chance disso dar bom? Na primeira explosão já ficaria surdo e tonto, e cairia do penhasco, só perceberia quando estivesse no céu. Galera, eu juro que estou tentando ser o mais otimista possível, mas tá difícil, porque não dá pra tancar 300 soldados de tanguinha e escudo matando mais de 10.000 soldados persas. Se dividir, isso dá quanto pra cada? Deve dar umas 30 cabeças pra cada. Acho que no segundo soldado eu já estaria sem fôlego. Um dos soldados que acabamos se apegando no filme, pois fica fazendo piadas, olha pra trás e aparece um cara de cavalo e corta a cabeça dele. E isso que é o mais próximo do que realmente aconteceria. E isso ainda demorou a acontecer. E o pior é que o pai dele era o comandante, ficou revoltado e saiu matando todos sem pensar. Só naquilo ele matou uns 10 na raiva. Acho que ele bateu a cota diária, né? Agora, lembra do Corcunda de Notre Dame? O safado ainda traiu o pessoal só porque não podia lutar junto e se aliou ao rei Xerxes. E enquanto isso, a mulher de Leônidas era molestada pelo traidor que queria vender Esparta. Leônidas chama Dílios para fazer algo diferente, pois ele havia perdido um olho em combate e pede para ele voltar para a cidade e contar tudo o que havia acontecido ali e motivar o povo a enviar soldados e não desistir de lutar. O rei Xerxes chega com 10.000 soldados e exige a rendição dele, caso contrário seriam mortos ali mesmo. Nesse momento, para mim, eles já estariam mortos mesmos, depois de todo o trabalho que eles deram. Mas Leônidas, sabendo disso, pois eu contei para ele decide morrer lutando e os arqueiros atiram várias flechas na direção dele. E ele consegue jogar uma última lança na direção do careca masoquista e consegue acertar o rosto dele. E nisso ele usou todo o poder do protagonismo dele. E morre com as flechas enfiadas, sabe onde? Nos buracos que elas entraram. Pois eu não falo palavrão e o YouTube está de olho. Lembra do Caolho que voltou para mandar uma mensagem? No final aparece ele comandando 10.000 espartanos juntos de 30.000 gregos para enfrentar o exército persa. E agora eu vou te dar os últimos pontos de por que você não sobreviveria, além disso tudo que já falei. E pensa comigo que desde o começo isso já estava na nossa cara desde o começo, pois o cara que estava narrando a história era o que perdeu o olho. Então se você era um dos 300, você estaria morto, a não ser que você fosse esse cara. Mas no final deu ruim do mesmo jeito, pois ele virou o comandante do exército e vai na frente de todos para lutar. Traduzindo, ia morrer mesmo assim. Talvez se nesse bolo você fosse um daqueles aldeões lá no final, torcendo para não precisar lutar,
você sobreviveria, mas caso contrário, não daria para sobreviver. E historicamente, se você pesquisar, você vai ver que deu ruim também. Lembrando que esse filme é baseado em uma história quase real. Tem sua ficção, né? Pois como que os caras iriam conseguir fazer cenas em câmera lenta? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e entendido que se for para dar merda, vai dar merda de uma maneira muito bonita. Nem que seja no final, quando tudo parece que vai dar certo. Então agora que você chegou até aqui e esse vídeo ficou mais longo que o normal, deixa seu like e se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos dessa semana. E passa lá na nossa página do Instagram para interagir com nós, bebê. Agora vou nessa, pessoal. Beijos, abraços e fui!